Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que está aí com a gente, né? Curtindo as nossas boas histórias, fica aqui nosso agradecimento para você que está chegando, seja muito bem-vindo. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Né? Hoje a gente está fazendo um vídeo especial junto da Semana Santa, né? A gente planejava postar uma mensagem e quando aconteceu de uma companheira passar na frente, né? E Bico chegou para a gente e falou assim: poxa, eu gostaria de fazer enviar uma mensagem minha, né? Pela Semana Santa. Haveria algum problema? Eu falei: de forma alguma, né? A gente acabou sendo surpreendido então com uma mensagem belíssima, né? Recebida no culto do Evangelho no Lar, dia 6 agora de abril de 2023, enviada pela dona Agneia Cardoso Ramos. Né? Eu achei uma ótima mensagem, né? Que vai, eu acredito, vai ser uma boa reflexão, né? Para quem ver esse vídeo. Né? Então, ela começa falando assim: boa noite, meus irmãos em Jesus. Meu nome é Agneia, sou mãe de Ana Lu, Rosane, Rosângela e Renato, e avó de Jean Lucas, Lorena, Luana, Renan e Pedro André. Atualmente, moro na cidade no plano espiritual muito próspero do ponto de vista educacional. Todos aqui são estudantes do grupo. E eu não sou exceção. E além de trabalhar na produção de tecnologia, faço um interessante curso sobre a história da caridade. E tive a oportunidade de assistir à apresentação do espírito que animou o corpo de um fariseu quando da época em que o Cristo esteve andando sobre a terra. A apresentação foi tão interessante que fui tomada pela vontade de partilhar com meus irmãos encarnados. E procurei meu orientador, pois, em lugar algum da criação, estamos sós. Sempre temos alguém colocado ao nosso lado por Deus para nos ajudar em nossa caminhada, caso nos percamos ou sejamos tomados pela dúvida, ou tombemos diante do tropeço, de forma que não nos falte o apoio de uma amiga que nos ajude a levantar. E ele, depois de pensar um pouco, disse que a minha ideia era uma boa ideia. Melhor ainda, se minha história fosse veiculada na Semana Santa. Né? Procuramos então um canal apropriado e aqui estamos. A apresentação foi muito disputada. Acredito que todo o departamento parou para ouvir o palestrante. E quando ele surgiu no palco, reinava aquele gostoso clima de expectativa ansiosa. A gente sempre quer ouvir os bons espíritos, aqueles ditos santos, elevados, luminosos, mas o que dizer de um que havia pelejado contra Cristo? A curiosidade é imensa. Né? Boa tarde. Que Jesus esteja aqui presente em nossos corações neste momento. O cumprimento mostrava que o antigo fariseu havia se rendido ao divino amigo, e isso agradou nós todos, seguidores do Rabi da Galileia, que manifestamos nossa satisfação com um assim seja. Estive ligado recentemente nas notícias sobre a política do Brasil, especialmente quanto às últimas eleições para presidente. Mas não foi o resultado da eleição que mais me chamou a atenção, porque está tudo sob o comando do alto. E o lado que ganha, independente dos nossos falhos julgamentos, é sempre o lado que está nos planos do Pai infinitamente bom e misericordioso. Pois, como disse o Chico Xavier, mais ou menos destas palavras, não podemos nos esquecer nunca que, a despeito do mar revolto, das tempestades e da constante ameaça do barco virar, Cristo é quem está no leme do navio planetário, e Ele é o caminho da verdade e a vida. Concordei com o que o palestrante havia dito, mas fiquei ainda mais curioso em saber o que havia chamado a atenção dele na terrível disputa política que se tornou a eleição de 2022 no país, quando se fez uso de um mar de fake news que inundou a internet e de meios contrários à boa ética política, sendo os debates na TV servidos de triste espetáculo em que só se viu e ouviu a troca de insultos, mentiras e calúnias. Pois bem, meus irmãos, o que mais me chamou a atenção
quanto à disputa política foi o episódio em que o médio baiano de Paulo Franco, fundador da Mansão do Caminho, que se acha de portas abertas, acolhendo crianças em regime de lar substituto, quando a criança pobre sai de casa humilde, da casa humilde logo cedo, e vai para a mansão onde é cuidado alimentar e recebe instrução adequada, e volta ao lar no fim do dia, né? Não perdendo de vista, assim, a vivência amorosa da família. Então, a Mansão do Caminho, né, como ele falou, está aberta desde 1952, ou seja, faz 70 anos. Né? E, então, o fariseu, né, ele diz que o Divaldo, né, fez um comentário dizendo que apoiava um dos candidatos. Né? E como resultado da manifestação do Divaldo, né, pessoal do Divaldo, a rede ficou cheia de manifestações de ódio contra o pobre trabalhador de Jesus, né, que é o Divaldo Franco. E muitos chegaram a falar do espiritismo fascista, uma nova variedade de espiritismo inventado por aqueles que viam mal em tudo. Verdadeira contradição, né? Já que o espiritismo prega o amor e a união, enquanto o fascismo é amigo da violência, se esquecendo que o trabalho na caridade, essas pessoas que malharam de mal, se esqueceram que o trabalho na caridade deveria falar mais alto que a opinião, pois a opinião é coisa da personalidade, e todos temos o direito de opinar, mesmo que nossas opiniões não sejam unanimidade. Porém, a caridade é coisa do espírito, e não existe espírito que não ame a caridade, pois a caridade é que leva o espírito para o céu da consciência tranquila. Quantos não dizem uma coisa e fazem outra? A hipocrisia não foi a única coisa pela qual os fariseus foram recriminados por Cristo. Disse o divino amigo, faça o que eles dizem, mas não faça o que fazem. Antes de falar do outro, devemos conhecê-lo para não incorrermos no erro que eu cometi quando ouvi falar de Jesus 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, né? Cheio de orgulho, achava que eu era o dono da verdade, um guardião da lei, responsável por manter imaculada, limpa de falsas interpretações, um pregador da palavra sagrada, um doutor da lei. Que o Criador de todas as coisas falava pela minha boca, enchia minha mente com seus pensamentos santos, e eu gostava de atacar e desmascarar os pseudo-sábios, aqueles que manipulavam a lei em seu favor, afastando dos interesses de Deus, preservando assim a pureza doutrinária, evitando que o crente ignorante viesse a pegar o caminho do erro, salvando a minha alma. Arrogante, tinha a firme convicção que eu era um intermediário entre o homem e a divindade, e tinha pena daquele que me pagava para que eu me dirigisse a Deus por ele, já que eu não precisava de ninguém para me dirigir a Deus. Tendo sido escolhido por Deus para dirigir o comportamento moral do homem, por eu ser um homem sem pecados, conhecedor e praticante da lei, um homem perfeito. A primeira ideia que me passou pela cabeça quando ouvi falar de Jesus foi que ele era apenas mais um dentre os inúmeros que se diziam profetas, que se multiplicavam em tempos de crise, e como viviam sob o domínio romano, não era de se estranhar que os falsos profetas fossem, na verdade, a boca do povo manifestando seu desagrado pelo sofrimento imposto pelo dominador, já que os romanos tinham uma política de tolerância religiosa. Porém, a notícia dos milagres de Jesus começou a mexer com o meu coração, pois, se fosse verdade, demonstraria que Deus estava com Jesus mais do que estava comigo, porque eu não era capaz de fazer um milagre. Acreditava que os milagres eram encenados, que os doentes não estavam verdadeiramente doentes, apenas fingiam. E fui com essa perspectiva enviado pelo Sinédrio, né? O Sinédrio era a Assembleia dos Anciãos, responsável pela condução da política do povo hebreu, por legislar, educar e julgar. Então, nosso amigo foi enviado pelo Sinédrio para investigar os milagres de Jesus e desmascarar o divino amigo. Havia uma intenção não manifesta por trás da missão de desacreditar Jesus, porque para o Sinédrio, o Rabri pregava a submissão ao dominador romano. Ele dizia que devíamos dar a outra face, ou perdoar os nossos inimigos, enquanto a insurreição, ou seja, um levante contra o poderio romano, era planejada contra o dominador,
que, para ter sucesso, carecia da exaltação do ânimo popular. Ou seja, Jesus pregava que a gente fosse resignado, que não brigasse com ninguém, e o Sinédrio estava doido para botar o povo para brigar com os outros. Foi então que encontrei o mestre. Ele estava cercado por mentes que ansiavam por tocar-lhe a veste na esperança da cura. Procurei um daqueles que andavam com Jesus e disse que queria falar com o Rabi, dando a ele algumas moedas. Esperei pacientemente que o povo fosse satisfeito pelo mestre, até que o momento do meu encontro com ele chegou. Saudei-o, agradeci por sua atenção e Jesus disse: o que quer? Aí eu olhei para ele e falei assim: é verdade. Lembro-me do sorriso de Jesus. Não vê que está diante dela? Jesus respondeu. É lógico que eu não podia ficar calado quando Jesus se colocara como enviado da verdade e me viu obrigado a me revelar como seu inimigo, pois a verdade que eu conhecia era a verdade das intenções subversivas do Sinédrio. Seus ensinamentos, Jesus, deturpam o sentido da lei. Jesus me olhou como se enxergasse o que eu tinha por dentro. A caridade é a lei que eu sigo. Qual é a lei que você segue? Voltando para Jerusalém, orei a Deus para que ele me revelasse sua vontade. E em meio a discussões a respeito de Jesus com os meus companheiros de viagem, Deus falou pela boca de um deles, atendendo a minha prece, porém não dei ouvidos. Não deve denunciar Jesus ao Sinédrio, pois ele só faz a caridade, e se lhe diz o que você não quer ouvir, não existe pecado nisso, pois Jesus é apenas um pobre, quando você é um doutor na lei. Devo entregá-lo porque o Sinédrio deseja que nos levantemos contra os romanos, e Jesus está do lado da paz, porém, sem luta, não nos libertaremos da dominação do mundo. Nunca vou me esquecer do jeito que o companheiro me olhou quando disse: e se Deus não quiser que lutemos porque o inimigo é mais forte do que nós? E o risco de perdermos a luta é grande. Não estaremos dando razão a Jesus, mesmo que levemos à morte, ignorando a vontade do Pai que enviou uma mensagem de paz, resignação e tolerância? Aí eu olhei para esse companheiro e falei assim: é da vontade de Deus que o mal não seja tolerado. E o romano é o mal. E como Deus está do nosso lado, é a vontade de Deus que expulsemos o invasor. Aí o companheiro retrucou: apesar de amar o filho, nem sempre o pai faz o que o filho quer, para que o filho aprenda com suas próprias experiências e às vezes o filho cai e se machuca diante dos obstáculos da vida, porque inconsequente quanto às suas próprias atitudes, não ouviu a advertência do pai e fez o que bem entendeu. Fiquei um tanto emocionada com a história contada pelo antigo fariseu, já que sei dos meus próprios pecados e me arrependo das vezes que orei a Deus e ele me respondeu. E eu fiz do meu jeito assim mesmo, e depois chorei pelo meu erro, muitas vezes colocando a culpa em Deus por eu não ter ouvido a voz dele, quando for o meu orgulho que tapara meus ouvidos. O palestrante, então, concluiu a triste história. Em 70 d.C., Tito, futuro imperador romano, avançou sobre Jerusalém acompanhado de 60 mil homens. Ocupou e saqueou a cidade, e a maior parte da população foi morta e os que sobreviveram escravizados, acabando com a insurreição. Tito e seus soldados celebraram a vitória quando chegaram em Roma, mostrando em um desfile a menorá, um candelabro de 7 braços, símbolo do judaísmo, e a mesa dos pães da presença divina, objetos considerados sagrados pelos judeus, só vistos pelos sacerdotes do templo de Salomão em Jerusalém. O filho inconsequente havia caído esse machucado e o orgulho tolo foi ridicularizado, tornando-se motivo de deboche. O palestrante suspirou e, depois de refletir sobre o cristianismo, se tornou a religião oficial do Império Romano. O Império acabou, o cristianismo continuou, e hoje 1/3 da população do mundo se diz cristã. Convencido que o Cristo é a verdade, passei a segui-lo. Mas como ainda estou muito cheio de mim mesmo, às vezes tapo os ouvidos para não ouvi-lo. Nas mesmas vezes me arrependo porque costumo tropeçar e tenho que pedir a Jesus uma mãozinha para me levantar.
quando ele me olha como se dissesse, e não avisei, sorri e diz, levante e venha atrás de mim. Graças a Deus, Jesus não desiste de mim. Ouvindo o testemunho do palestrante, identifiquei-me com ele e também sorri. 2000 anos andando nos passos de Jesus. Hoje, entre as atividades que me ocupam o tempo, sou anjo da guarda de um purista doutrinário de uma religião qualquer. Acho que Deus me colocou nesse lugar para que eu me veja na figura do purista sem noção. Mais uma vez o palestrante riu. Ele ria de si mesmo. O cara estava lá na casa assistencial criticando os companheiros por acreditarem nos absurdos que enchem os livros que falam de espiritualidade, nas opiniões de doutrinadores alucinados e nas historinhas inventadas por pobres de espíritos carentes de atenção. Tinha gente que acreditava em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e cidades no além, o que deixava o meu guardado irritado. No entanto, a irritação dele, em forma de longas prédicas, tomava o tempo dos companheiros para a campanha do quilo, quando saíam batendo na porta, de porta em porta, pedindo pouco de alimento para encher a cesta dos pobres. O tempo também da visitação aos doentes, carentes de atenção. E o tempo também da feitura da sopa fraterna e evangelização. Né? Então o cara ficava lá xingando, reclamando, puxando a orelha, enquanto isso o tempo de fazer a caridade passava. Terminada uma longa repreensão, tendo puxado as orelhas dos companheiros da causa da caridade, ele saiu com o ego cheio, como um balão, e passava por uma praça no centro da cidade quando foi abordado por um crente que lhe ofereceu um folheto que tinha uma rosquinha estampada. Sabe a rosquinha, esses donuts, né? A rosquinha para comer, né? Aí ele olhou, né, para o panfleto, para a rosquinha e falou, uai, o que é isso? O crente sorriu, já que tinha chamado a atenção do meu guardado. E o crente falou assim para ele, a minha crença acredita que a Terra, na verdade, nem a forma de uma rosquinha. Li na mente do meu guardado que ele achava que o crente era um grande idiota por acreditar que a Terra tinha a forma de uma rosquinha, quando todo mundo sabia que a Terra era redonda. Como havia dado uma lição preciosa aos companheiros da casa que trabalhava, o meu guardado concluiu que aquela era uma oportunidade dele também abrir os olhos do crente. Olha, o crente falou assim, em que mais vocês acreditam? Outra vez o crente abriu os olhos. Acreditamos também na caridade como sendo um amor em ação, e que o mundo é uma escola em que nosso espírito está matriculado para aprender o amor através do exercício da caridade, pois assim, cuidando do outro, interiorizaremos todas as virtudes que estão resumidas no amor, como a paciência, a persistência, a tolerância, a resignação, a fé, fazendo assim por merecer o convívio daqueles que fizeram do amor um hábito, moradores de instâncias mais felizes. E espantado com o que o crente havia dito, pois um seguidor da doutrina que o meu guardado seguia não poderia definir melhor o objetivo que o meu guardado perseguia. Ele guardou o sorriso de deboche e prosseguiu as perguntas para saber até onde o crente ia. E como é a caridade que vocês praticam? É o crente riu, né? Mesmo sabendo que o mundo está repleto de enganadores, entendemos que os justos não podem pagar pelos pecadores e fazemos a caridade sem julgar o nosso irmão. Assim como eu, que procurara o erro da pessoa de Jesus, quando era museu, né? O meu guardado, inspirado por mim, não deixou por menos. Só o tolo faz a caridade com os outros. Aí o crente falou assim, o outro também tem fome, retrucou o crente, deixando meu guardado e também a mim desconcertados. Aí o crente continuou, se procurar bem, achará defeito em toda a obra. No entanto, o construtor de um prédio de 10 andares, capaz de abrigar uma centena de pessoas, não pode ser condenado pela falta de um parafuso. Portanto, condenar as pequenas faltas, quando pelejamos pela caridade, é perda de tempo, quando poderíamos estar usando esse tempo para satisfazer a necessidade de um irmão que sofre. Quer dizer que se vocês derem uma cesta de alimentos para um bandido, achando que ele é um pobre, a caridade terá sido feita, segundo acreditam? Bom, se vier a saber que estou sendo ludibriado, evidentemente que não darei mais a cesta para o bandido, mas de forma alguma me arrependerei do que fiz, pois minha intenção era fazer a caridade. E se passar
a me importar com o mal mais do que com o bem, deixarei de fazer o bem por medo de ser enganado pelo mal e não alcançarei o objetivo da minha existência. A razão me diz que se acreditei em uma mentira, não quer dizer que tudo que me disserem também será mentira. Sei que se um me passou a perna, me beneficiei 100. O meu guardado calou-se diante da verdade das palavras do crente. Agradeceu a explicação e pegou um monte de panfletos com rosquinhas estampadas e voltou para a casa assistencial, onde os companheiros discutiam acaloradamente sobre os puxões de orelha que haviam tomado, deixando por fazer as inúmeras tarefas caritativas que haviam se compromissado consigo mesmos a fazer em favor do irmão menos favorecido. Quando viram a volta do meu guardado, todos silenciaram, acreditando que eles se esqueceram de reclamar de alguma coisa deles. Mas meu guardado não disse nada, ele distribuiu os panfletos e depois pegou os saquinhos da campeã líquido, que eram jogados debaixo das portas com a bela mensagem dos espíritos amorosos e sábios, dentro, né? Normalmente recebido do Chico Xavier, né, as mensagens. A ideia era que o dono da casa, né, pegasse o saquinho, jogar debaixo da porta, trocasse a mensagem, retirasse a mensagem de dentro do saquinho e colocasse nele um pouco de arroz e feijão, ou feijão, que ajudaria a encher a cesta do pobre. Aí o rapaz da campanha que deixou o saquinho, mais tarde voltava pegando saquinhos cheios com arroz e feijão. Né? Aí o companheiro, na hora que ele viu o panfleto com a rosquinha estampada na cara, ele olhou aquilo e falou, mas o que é isso? Aí o meu guardado falou assim, acabo de entrar para uma seita que prega que a terra, na verdade, é em forma de uma rosquinha. Você está falando sério? O meu guardado deu alguns saquinhos da campanha para o rapaz que interrogava, fazendo um gesto mostrando que eles estavam atrasados para a tarefa. O interrogador, compreendendo que acreditar que a forma da Terra seja redonda ou quadrada não era motivo para não fazer a tarefa. Afinal, fora da caridade não há salvação. Logo, sem a prática da caridade, quando a oportunidade aparece, estaremos todos perdidos. Bela mensagem, não é verdade? Uma mensagem de Páscoa. Né? Normalmente, aqui é uma mensagem clara, né? A gente corre atrás de mensagens dos bons espíritos, né? Espíritos luminosos, sábios. E a dona Guinéia nos trouxe a notícia que ela, o curso que ela está fazendo, olha que interessante. Existe um curso de caridade no plano espiritual. Né? A notícia que ela nos traz. Assim como tem curso aqui de Direito, de Medicina, a espiritualidade eles fizeram uma escola na caridade. E a dona Guiné testemunhou uma palestra de um espírito que animou, há 2000 anos atrás, o povo fariseu. E os fariseus, né, na época, correram a pegar Jesus, né, silenciado. Né? E na história, o fariseu explica, né, o romano está dominando ali a Judéia e os judeus estavam querendo se livrar da dominação romana. Para isso eles precisavam de um levante da população contra os romanos. Aí Jesus pregava o amor. Quando Jesus dizia, perdoai vossos inimigos, ou então da outra face, diante da ofensa, né, havia uma intenção política por trás dessas palavras, né, porque era uma época de grande repressão, de dominação, né, e os judeus tinham que pagar impostos, que deixavam eles pobres, que tinham que se submeter à vontade dos romanos, que humilhavam os judeus. Né? Eles que eram, passavam como superiores, como os donos, né? Quem é que gosta disso? Né? A pessoa entra na sua casa, invade a sua casa, né? Toma suas coisas, né? Te submete. Então havia uma grande revolta. E Jesus chegou nessa época. Ele pregava o amor, ele falava de um reino que não era aquele, não era nenhum dos reinos do mundo. Falava de um reino que existe no nosso coração, né? Que era um reino de paz. Né? E ele é uma época radical. Né? A mensagem dele se tornou mais forte ainda diante da situação de opressão que existia. Né? Como tolerar um inimigo tão poderoso. Né?
E o interessante da história é que em um determinado momento, né, o fariseu estava decidido, né, a desmascarar Jesus, a esculhambar com a mensagem dele, a dizer lá para o Sinédrio, ele é um falso profeta, né, ele não fala coisa com coisa, né, para que o Sinédrio pudesse pegar Jesus, subir com ele, né, e voltar a trabalhar a fúria do povo. Né. O Sinédrio dizia, nós somos um povo escolhido, então Deus está ao nosso lado, então quanto mais forte que o romano seja, mais forte que Deus. Então é. E no final da história, o palestrante conta, olha, aconteceu a insurreição e os romanos devastaram Jerusalém, matou todo mundo, né? Derrubaram tudo, construíram assim. Aí ainda pegaram as coisas sagradas, né, dos judeus e fizeram festa com elas. É como se dissessem, o Deus dos judeus não está com nada. Né? Não conseguiu proteger o povo judeu, não conseguiu vencer o Império Romano. Né? Deram muito trabalho, né? Os judeus deram trabalho para os romanos. Mas os romanos eram muito mais fortes. Aí o nosso amigo, né, o palestrante, fala, olha, aconteceu isso tudo e depois, no final das contas, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano e o Império Romano acabou. E hoje o cristianismo, né, tomou conta de um terço das pessoas no mundo, né, mais de 2 bilhões de pessoas se dizem cristãs. Então Cristo está por aí, é a maior religião do planeta. A gente tem procurado seguir as ideias, que Jesus falou, né? São ideias que tocam a nossa alma, né? O perdão, a partilha, a tolerância. A gente quer ser assim. A gente não quer ser como o judeu que está lá com raiva, ou então como o romano dominando. A gente quer ser, nós queremos ser pessoas que têm a paz dentro da gente. Né? Na mensagem fala, né, do crente, né, no meio da rua com a rosquinha, fala assim, a terra em forma da rosquinha. O trabalhador da casa espírita, olha, né, surgiu com mais ignorantes. Como é que fala uma besteira dessa? Que coisa idiota. Não, vou sentar com ele e vou ficar 3 dias explicando para ele que a Terra é redonda. Vou argumentar, vou falar de ciência, vou mostrar vídeo para ele, se for necessário eu vou botar ele dentro de um foguete do espaço para que ele possa olhar. Aí o crente fala, mas também nós acreditamos na caridade, naquela caridade que não julga ninguém, naquela caridade que a gente não fica enrolando para ajudar o outro. Né? Jesus, quando curava, ele não virava para o sujeito e perguntava para ele qual partido é o seu. Né? Ele não via se o cara era preto, branco, amarelo ou vermelho. Ele via a necessidade do outro e tentava ajudar de alguma forma. Jesus não curou todo mundo. Ele curou quem deu para curar. Quem tinha fé, né? Quem acreditava. Né? Então, é preciso a gente fazer a parte da gente para que a espiritualidade possa fazer a parte. Né? Aí o nosso companheiro, poxa, essas fazem a caridade, então, de qualquer jeito, vocês não verificam se a pessoa para quem vocês estão fazendo a caridade merece essa caridade que vocês estão fazendo. Vai que é um bandido, vai que pega a cesta que vocês deram para ele, vende e pega o dinheiro e compra droga com isso. Né? Aí o crente fala, rapaz, se a gente for ligar para isso, se a gente for parar para poder investigar cada caso que a gente faz, né, vai acabar o tempo para a gente fazer a caridade. Né? Enquanto a gente está gastando o tempo da caridade com outras coisas que não tem nada a ver. E o cara fala, eu posso ter sido enganado por mim, mas eu beneficiei sim. Então não vai ser um engano que vai me tirar da terra da caridade. Não vai ser a decepção comum que vai impedir que eu continue trabalhando para a caridade. Né? Porque eu sei que a caridade que eu estou fazendo para o outro, no final vai se reverter na salvação da minha alma. Porque o exercício da caridade é o exercício do amor. E a gente só vai aprender o amor exercitando a caridade, cuidando do outro. Né? Quando a gente cuida do outro, a
gente está exercitando tudo que tem no amor. A tolerância, né? A paciência, o carinho, a fé, o amor. Ele abraça todas as virtudes. Todas elas são necessárias e a gente exercita na prática do amor. Né? E a gente todo faz isso e acaba interiorizando, e se a gente interiorizar o amor, faremos por merecer a companhia daqueles que também têm o amor como hábito, do jeito que fala o texto. Não é verdade? Então, resumindo o texto, né? O texto começa falando do pobre coitado de Divaldo Franco da Bahia, né? Ele deu uma opinião pessoal dele lá, olha, eu gosto do vermelho, ou do amarelo, ou do azul, ou do verde. Aí a turma que não gosta dessas coisas falou, nossa, que absurdo, como é que o Divaldo fala coisas dessas? É o espiritismo fascista que vem de uma contradição absurda, não existe isso. Isso é uma figura que criaram totalmente absurda, porque são duas coisas contraditórias. Né? Não tem nada a ver. Criaram isso aí para poder chatear o pobre de volta, porque tem anos que está lá na mansão do caminho, brigando crianças, fazendo caridade. Aí o texto fala, antes da gente falar, recriminar alguém, vamos ver o tanto de caridade que aquela pessoa já fez. Vamos ver como é que é o comportamento dela, né, durante a vida. Né? O Divaldo merece, no nosso humilde ponto de vista, ele merece toda a nossa consideração. Ele, o Chico, a Maria Teresa, né, a irmã Dulce, pela vida voltada ao próximo. Né? Nós, sim, gente, a gente está longe desse pessoal. Né? Muito longe. A gente precisa ralar muito para chegar perto deles. Criticá-los, né? Uma grande bobagem, é como diz o texto, né? A gente criticando pessoas que viveram a prática da caridade é perda de tempo, um tempo que pode ser usado para a gente fazer caridade que vai nos fazer crescer espiritualmente. Né? Então, se a gente quer melhorar, a gente não vai melhorar criticando o nosso companheiro, né? Falando das ideias dele. Cada qual tem a sua crença. Tem gente que acredita em tudo. Né? Mas isso não é o problema. Né? O problema é não acreditar na caridade. O problema é como nós usamos o mesmo discurso que o companheiro usou no texto, falou assim, nossa, mas peraí, vocês vocês têm que olhar a pessoa que vocês estão ajudando, investigá-la. Né? E o cara falou, olha, se a gente começar a analisar todo mundo, se a gente começar a olhar a obra e procurar por defeitos, vamos achar um monte de defeitos na obra. E a obra não vai acabar nunca. Nunca o prédio vai estar construído e pronto para poder as pessoas habitarem no prédio. E as pessoas vão ficar morando na rua. Né? Às vezes por causa que ele está por causa que faltou um prédio. Né? Nós vamos investigar o resto. Está faltando um preguinho, deve estar faltando outras coisas. Né? Começa a investigar. Não que a gente tenha que ser negligente. Né? Ele fala no texto, são pequenas faltas. Quem de nós não comete pequenas faltas? O que tem de perfeito nesse mundo? Nada. Né? Então, o texto ele não critica os puristas doutrinários. Todo mundo quer água pura. Né? Mas aqueles que têm sede, né, não tem como esperar. Aqueles que têm fome não tem como esperar. Aqueles que estão doentes não tem como esperar. Não é que a gente faça a coisa meio boca, pela metade, com pouco prazo. Devemos fazer as coisas da melhor forma possível, com todo o amor possível. A gente não pode deixar de fazer as coisas querendo que elas sejam perfeitas. Né? Todos temos defeitos, todos temos opiniões que às vezes não agradam todo mundo. Né? O Chico já fala, não queira tentar fazer o que o Cristo não conseguiu fazer, que é agradar todo mundo. Né? É preciso a gente ter tolerância, né? Amor, e também a gente precisa ter bom senso. Né? Bom senso. O que falta, talvez, no mundo é bom senso. O radicalismo é falta de bom senso.
né, apontar o dedo para o nosso irmão e quase furar o olho dele com o dedo, porque ele cometeu uma pequena falta, ou porque ele tem uma opinião que não nos agrada, é falta de bom senso. Né? A divindade equilibra, né? Os excessos, o pecado, né, é definido como um excesso. Né? O excesso de doce faz mal, o excesso de sal faz mal. Aquilo que está no equilíbrio é agradável. Né? A caridade que é feita com a dose certa de amor, que satisfaz a necessidade, né? Essa é a boa caridade. Né? Ah, mas durante o caminho da caridade eu só vou encontrar pessoas boas. Não vai, não, você vai encontrar pessoas difíceis também. Né? E essas pessoas podem levar você a se perturbar. É que nem o moço da história. Poxa, eu não vou fazer mais caridade porque eu fiz com um bandido, o cara pegou minha cesta, vendeu, comprou droga. Estou chateado da vida. Não, a gente fica chateado mesmo. Mas você não pode esquecer dos outros. O cara ali fala no texto, né? Eu fui um passo a perna, porém eu é, ajudei, né, a resolver a necessidade. Né? Então você se aborrece porque você foi enganado, porque você fez alguma coisa errada. É o orgulho que está falando isso para você. E o orgulho é tudo. Né? O cara sabe, é o bom senso. É que o cara fala, só porque alguém me disse uma mentira, nem tudo que eu ouvi agora vai ser mentira. Né? Ou, ao contrário, alguém me falou uma grande verdade, nem tudo que eu ouvi é verdade. Nós vivemos num mundo imperfeito, cheio de verdades e mentiras. Inclusive muitas relativas. Diz o Chico, por exemplo, que uma mentira, uma verdade cruel, né? Tem gente que agora fala a verdade, né? A verdade desperta, né? Diz a Bíblia. Mas o Chico depois vem compor ele, falando uma verdade cruel é tão ruim quanto uma mentira. Então, o bom senso tem que, né, tem que ser o nosso mediador. Né? Ele que nos dizer se aquela pessoa é capaz de receber uma verdade. Né? Ele é que vai nos dizer se é apropriado a gente abrir a boca e falar a verdade para a pessoa. Né? E o cara da história é interessante por causa disso. Ele estava lá empolgado, que estava falando as verdades para os companheiros dele, não percebeu que ele tomou o dia inteiro do pessoal. Né? Um dia é destinado aos trabalhos em favor dos indivíduos necessitados. Né? Só depois que o crente chegou na rua e mostrou para ele e falou, olha, acreditar que a Terra é redonda, quadrada, triangular, isso não é importante. O importante é acreditar na caridade. Aí é que o cara se entendeu. Né? A gente puxou a orelha do companheiro da gente, né? Conta de deslize do cara dele, porque falou alguma bobagem, que a gente alguma coisa que a gente não acredita, né? Roubando o tempo dele de fazer o que realmente interessa, que é o grande vacilo. Né? Então, é uma reflexão que eu acho muito bacana do que a Dona Guiné nos trouxe, né, para a Páscoa. A gente refletir. Né? Às vezes o companheiro fala alguma coisa, no texto falando, nossa, o crente é um grande idiota. Mas ele falou uma coisa que o cara considerou idiota. A primeira coisa que ele falou, já na segunda, é uma verdade espetacular, a verdade da caridade, a verdade salvadora. E o cara, rapaz, como é que eu fico? Eu vou repreender o que ele acredita que a terra está uma risquinha? Ou eu vou dar um abraço, um beijo no rosto dele, porque ele falou mal de todo mundo? Aí ele falou, não, a gente pegar o bom senso, botar no meio. O que é o bom senso me diz? Ele me disse que o cara acreditar que a Terra é azul, vermelha, azul, branca, amarela, pouco importa. O que realmente importa é a ajuda. Que a vida possa nos ajudar. Né? Espero que vocês passem uma ótima semana e reflitam que o amor é bom senso. Né? Que em vez da gente procurar falhas na construção, que a gente veja a boa vontade das pessoas que construíram. Cujo intento era abrigar as pessoas que estão morando na rua. Né? E que um prego só que esteja faltando em um lugar não condene toda a construção. Na verdade, que é preciso que a gente, que o amor também
né? Considerar adequadamente o esforço de cada um, né? Para não cobrar do nosso irmão aquilo que ele não pode nos dar, né? Procurar aceitá-lo dentro dos seus limites e da sua capacidade de compreensão. E aí, quando ele der uma opinião, a gente não ridicularizá-lo. É como diz o companheiro do fariseu: olha, Jesus é um pobre que manifestou lá a opinião dele, enquanto você é um doutor na lei. Não dá para comparar, não é verdade? Você não pode criticá-lo baseado na sua figura, no seu status, né? Baseado nos seus conhecimentos em relação aos poucos conhecimentos dele. Não dá para comparar. Você não pode condenar o cara, pregar ele na cruz, porque ele não é igual a você, né? Ele vai evoluir, ele vai ser, que não é nem a gente, pode ser que no futuro ele seja o nosso mestre, como aconteceu, né? Então, a gente tem que ter essa perspectiva, né? A gente tem que saber colocar o nosso orgulho, a nossa vaidade no lugar e deixar que a caridade tome conta do nosso coração. Não é verdade? Criticar menos, trabalhar mais. Que Jesus esteja com vocês, né? Um grande abraço e até a próxima boa história.